Olá, hoje a TV Impacto, neste momento, vai abordar um assunto que é mais do que atual. Vamos falar sobre interferência da rede social no ambiente de trabalho. Comigo aqui é a doutora Adriane Lima. Doutora, vai ser a entrevista mais difícil que eu vou fazer na minha vida, porque eu não sou assíduo de rede social, não sou aquele que acessa todo o tempo, mas nós temos que aproveitar esse momento seu aqui para dar vários esclarecimentos importantes, porque nós sabemos que acontece de um funcionário, muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, está ligado à rede social. E então? Certo. Sim, deve haver um cuidado muito grande com relação às redes sociais. Ela, na verdade, ela foi criada com uma boa intenção, né, de divulgação, e ela é uma ferramenta, na verdade, que divulga em segundos informações. Ela pode ser utilizada de forma positiva, mas como toda a versão positiva existe, no outro lado, as redes sociais ela também pode ser prejudicial, em relação ao trabalho principalmente. De que forma seria o uso prejudicial? Seria o uso particular das redes sociais no horário de trabalho. Está no período no horário de trabalho, ele tem que dispor daquelas horas todinhas para exercer a função para que foi contratado. Por quê? Porque o empregador ele pagou pelas horas. Então, é coerente que o empregado ele utilize as horas de trabalho somente para exercer a função para que ele foi contratado. Só que o que está acontecendo? As pessoas elas estão tirando selfie no horário de trabalho, e ainda aposta assim, começando mais um dia de trabalho. Fazer isso, em regra, não é permitido. Por quê? Porque ele tira uma selfie no local de trabalho, o ambiente em si não pertence a ele, pertence ao empregador. Então, ele não pode divulgar imagens de propriedades que não são suas, são do empregador. Então, se ele não tiver autorização para fazer essas selfies, ele está errado. E outra situação, os minutos que ele utiliza para fazer isso também não condiz com o contrato de trabalho dele, a não ser que ele tenha uma prévia autorização do empregador. Mas se ele não tiver, que é a regra que não tenha, né, geralmente eles tiram a selfie por conta própria, ele está indo de encontro com o que foi acordado no contrato de trabalho, que seria dele trabalhar as 4 horas pela manhã, né, em regra, e as 4 horas pela tarde à disposição do empregador, que ele já pagou pelas horas. Tanto que se ele ultrapassar 1 hora do horário de trabalho, o empregador é obrigado a pagar a hora extra. Então, aquelas horas têm que ser dedicadas realmente para o trabalho. Agora, doutora, é interessante que, dependendo das atividades, pode até acontecer de que o próprio empregador tenha interesse em que o funcionário use a rede social para, através daquele seu grupo de WhatsApp ou mesmo no Face, divulgar a empresa ou o produto. Aí nesse caso são as exceções, né? A empresa, por exemplo, uma empresa de comércio, ela quer que divulgue as promoções, vamos supor. Então, ele, com a autorização da empresa, ele coloca na sua página da rede social, né? E divulga aquela promoção, o que vem a beneficiar a empresa. Nesse caso, a empresa ela é conivente com isso. Então, nesse caso, é permitido. Tem um acordo, né, entre o empregador e o empregado. Exatamente, porque o contrato de trabalho, ele é um acordo entre ambos. Então, se a empresa ela quer que ele faça essa divulgação, até porque melhorar as vendas, melhorar a divulgação da empresa, aí é permitido, porque ele vai ter uma autorização da empresa para fazer isso. Agora, o que ele não... É a mesma situação, por exemplo, ele está no horário de trabalho e surge uma promoção e ele pega o WhatsApp e divulga para os clientes. Apesar dele estar utilizando as redes sociais, mas ele está com autorização da empresa para fazer isso, porque ele está divulgando, se ele for vendedor, né, os produtos da empresa, ou seja, ele está fazendo o trabalho dele. Então tem que ter esse entendimento. Agora, se ele tiver num bate-papo particular para tratar de interesses exclusivamente dele, então aí nesse caso ele já vai estar infringindo, né? Ele está gastando uma ilegalidade dentro do horário do trabalho. Isso, porque ele está gastando o horário de trabalho que a empresa vai pagar para ele em benefício próprio, com assuntos particulares. Vai ter um fato interessante que ocorreu aí em determinado estado brasileiro, que o funcionário
informou ao patrão que estava com problema de saúde e encaminhou o atestado de saúde para a empresa, né, dizendo que estaria com aquele período para a recuperação. Mas esqueceu e foi para um balneário, determinado local de diversão, tirou uma foto e postou na rede social. Aí aconteceu que o patrão dele viu e escreveu até lá, elogiou: pô, ainda bem que você já está melhor. É interessante, existem muitos casos assim, né? Aí nesse caso a empresa ela já tem que tomar uma atitude mais drástica, né? Porque e verificar a procedência do atestado, se realmente ele é verdadeiro ou se ele é falso o atestado, né? Se realmente ele estava doente ou não. E aí nesse caso é passível até de justa causa, né? A gente acompanha sempre também no Face, muitas vezes, no próprio grupo de WhatsApp. São vários os segmentos de trabalho. Mas, por exemplo, um posto de saúde, um hospital, uma clínica, o funcionário muitas vezes com aquela, de maneira até displicente, né, registra o momento que ele está lá, ou que ele está chegando, ou então estou saindo do trabalho. Isso também não é permitido. Se ele tirar foto, por exemplo, na rua, chegando, aí não tem problema, porque é pública, né? Sim. Mas dentro da empresa, por exemplo, na mesa dele, os documentos da empresa, às vezes tem que ter esse cuidado, porque ele acaba divulgando documentos sigilosos da empresa, tirando uma selfie, geralmente de cima para baixo, visualiza tudo que está em cima da mesa, e aí ele pode estar divulgando... De repente expõe um documento. Um documento que não poderia ser divulgado. Então, nesse caso, aí ele pode até receber justa causa se ele divulgar segredo sigiloso da empresa. E assim, no âmbito civil, ele estaria divulgando a imagem de propriedade que não lhe pertence. Então, se o empregador não concordar, ele está divulgando o local de trabalho dentro da empresa, porque isso é bem relativo. Tem empresa que não se incomoda com a situação, mas tem empresa que não quer que divulgue como é o ambiente dentro da empresa, como é que é organizado, porque dependendo da função que ele exerce, aquela organização de onde ele trabalha é estratégico da empresa. Então, nesse caso, a empresa ela pode sim tomar dar alguma advertência para o funcionário. Vai ficando na ficha do funcionário ali, e lá no futuro, quem sabe, pode dar problema até de demissão. Isso. Qual seria então o conselho aqui para o nosso internauta que nos assiste neste momento? Ao entrar numa empresa, ele está entrando agora pela primeira vez no trabalho, é um diálogo permanentemente com recursos humanos ou mesmo com o patrão? Exatamente, ele tem que manter esse diálogo, porque ele tem que entender qual é o ritmo de trabalho da empresa que ele foi contratado. Por isso, exatamente, que é dado aqueles meses de experiência, aqueles dias de experiência, 90 dias de experiência, é justamente para saber se o empregado ele vai se adaptar àquela empresa. Porque cada empresa ela tem seu regimento interno próprio, ela tem suas regras próprias. E o seu esquema de marketing, o seu esquema de estratégia de comércio, de faturamento, de tudo é diferente. Então, de empresa para empresa. Claro que existem empresas que acabam tendo alguma semelhança, mas em regra são diferentes. Então o empregado ele tem que manter esse diálogo, verificar se realmente a empresa concorda com essa situação. Tem empresa, como eu lhe falei, que gosta, que quer que divulgue a marca, mas tem empresa que não. Então, antes dele ser advertido, né, é bom ele entrar em contato. E às vezes o próprio funcionário não tem essa consciência da atividade que ele exerce. Sim, então, quer dizer, porque tem atividade que realmente, até pela ação, pela forma de trabalho dele, o empregado, ele disse: não, mas isso não vai atrapalhar, né? Mas na verdade volta aquilo que você falou no início, é que cada minuto que ele está dentro da empresa é um horário que está sendo pago pelo empregador, então pertence a ele. Pertence ao empregador. Então ele tem que estar trabalhando nesse horário. Como eu sempre lembrando que existem exceções, aí a empresa, se ela for conivente, se ela autorizar, aí está tudo certo. Para encerrar, a senhora tem algum exemplo, assim, já pela sua experiência, inclusive como advogada, que tenha ocorrido algum problema com um funcionário de alguma empresa? Sim, tem dependendo do local, por exemplo, do local de trabalho,
possível que tenha, mas assim, exemplos de pessoas que já foram punidas por isso, sim, porque o que aconteceu? Teve uma empresa que a pessoa tirou uma selfie dentro da empresa, postou, colocou alguns comentários lá na empresa, só que aquela postagem não surgiu comentários positivos, surgiram comentários negativos contra a empresa. Então foi uma situação que foi complicando, porque printaram e começaram a divulgar, então a imagem que a intenção do empregado nesse momento era só divulgar que ele ia começar a trabalhar, que isso e aquilo, mas isso repercutiu negativamente. Então ele foi responsável por desencadear aquela imagem negativa da empresa. Certo. E aí ele não tem o controle, porque no momento que fazem o print dessa imagem, jogam em outras redes, não tem como ele ter o controle de apagar de todo mundo essa imagem negativa. Então ele foi sim advertido e foi suspenso por causa dessa situação que ele tinha cometido. Bem, então, doutora, para encerrar definitivamente, a melhor recomendação para o empregado é o máximo de cuidado e ter esse relacionamento constante com o empregador, para saber se pode ou não pode. Quer dizer, há a possibilidade da flexibilização. Exatamente. Né? Mas é preciso a permissão da empresa. Exatamente, a empresa precisa autorizar. Muito obrigado. Tá bom. Voltaremos numa outra ocasião.